Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar num conflito que acontece numa das maiores plataformas colaborativas do mundo e que revela um lado bem complicado dela. É uma história que coloca o dedo na ferida. O poder, que parece quase ilimitado, de moderadores voluntários versus a privacidade, cada vez mais frágil, de milhões de pessoas que usam a plataforma. Olha, tudo começa com essa mensagem aí. Para muita gente é o fim da linha, né? Mas, nesse caso específico, essa notificação super direta é só o começo de uma história muito mais complexa, que não afeta só uma pessoa, mas talvez milhares de colaboradores. Porque, vamos combinar, um bloqueio raramente é só um bloqueio. Muitas vezes é só a pontinha do iceberg. Então, bora descobrir o que realmente está em jogo por trás dessa justificativa oficial. Para a gente começar a entender essa história, primeiro, quem são os envolvidos? E qual foi o motivo oficial, o que disseram para justificar uma atitude tão drástica como essa? Tá aqui o registro oficial. O usuário Wazimage YG foi bloqueado globalmente pelo administrador Johannes89. E a razão? Abuso entre wikis. Um termo que, convenhamos, é bem vago. Pode significar praticamente qualquer coisa. E olha só, não foi um caso isolado. Aqui a gente vê outro usuário, Pedro Henrique Cardona Pérez, que também foi bloqueado por tempo indeterminado, e pelo mesmo administrador. A justificativa, de novo, é bem genérica: abuso de longa duração. Um padrão começa a ficar bem claro aqui, né? Mas é aqui que a história ganha um novo contorno. O usuário bloqueado alega que não foi abuso, e sim perseguição. Ele diz que a tal prova usada contra ele só poderia ter sido conseguida por meios externos, fora da plataforma. Isso sugere um tipo de vigilância que vai muito além do que as regras permitem. E isso nos leva a um ponto central dessa discussão: o tipo de ferramenta que os moderadores têm à disposição. São ferramentas de vigilância poderosíssimas que um usuário comum nem sabe que existem e que podem ser usadas para muito mais do que só moderar conteúdo. Uma das ferramentas mais potentes é essa aí, a Check User. Com ela, alguns administradores conseguem ver dados técnicos, como endereços de IP, para tentar achar contas falsas, os famosos fantoches. Na teoria, é uma ferramenta de investigação, mas na prática ela dá acesso a dados privados. Outro conceito importante é o de LTA, que significa abuso de longa duração. Quando um usuário ganha esse rótulo, é como se ele perdesse todos os direitos. As edições são revertidas, as contas são bloqueadas, tudo de forma quase automática. É descrito como uma espécie de morte digital da reputação da pessoa. E aí fica a grande pergunta no ar: será que essas ferramentas superpoderosas existem para proteger a comunidade de verdade ou para calar a boca de quem faz críticas? A questão é segurança ou é uma demonstração de poder? É exatamente nesse ponto que a denúncia do usuário faz todo o sentido. Ele basicamente diz: eu não fui bloqueado por quebrar regras, mas sim como uma retaliação porque eu expus um grupinho protegido de moderadores. Essa imagem mostra a ação, o momento exato. A gente vê o administrador Johannes89 desfazendo, revertando uma contribuição específica do usuário que ele mais tarde iria bloquear. A pergunta que não quer calar é: o que tinha de tão grave nessa postagem para ser apagada assim? E aqui a gente conecta os pontos. De um lado, a ação de apagar. Do outro, o que foi apagado. O texto que o administrador removeu citava o nome de outros moderadores, Condidantes e Cronos, e acusava eles de formarem um suposto cartel. Apagar justamente essa parte, bom, sugere que o motivo era proteger os colegas. A teoria do usuário é que essas ações não são para manter a ordem, mas para autopromoção. Segundo a queixa, alguns moderadores inventam vilões para justificar a própria importância, para ganhar status ali dentro e, claro, para proteger seu pequeno grupo de poder. O que parecia ser só uma briga interna da plataforma, de repente, cresce. Vira uma questão de soberania nacional, colocando as regras dessa comunidade global em conflito direto com as leis de proteção de dados aqui do Brasil. E é aqui que o impasse fica claro. De um lado, a política da plataforma, que diz podemos rastrear IPs para combater abusos. Do outro, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é bem direta. Para mexer com dado pessoal, tem que ter uma base legal muito bem definida. E o ponto crucial é esse: moderadores voluntários não são policiais, não têm autoridade legal para conduzir esse tipo de investigação. O argumento jurídico é simples, na verdade. Se uma plataforma global opera aqui no Brasil, ela tem que seguir as leis brasileiras. Ponto.
Coletar dados de alguém para fazer uma perseguição pessoal, sem transparência nenhuma, sem base na lei, não é só uma quebra de regra interna, é uma violação da lei do país. Mas esse caso específico levanta uma poeira que vai muito além. As questões que surgem aqui afetam o futuro de qualquer comunidade online que dependa da boa vontade e da colaboração de voluntários. E por trás de toda essa discussão técnica e de regras, existe um custo humano. Nessa postagem, o usuário desabafa sobre como o que ele chama de linchamento virtual está mexendo com a saúde mental dele, desestabilizando a vida. Isso não desanima só ele, mas qualquer um que vê o que pode acontecer com quem se atreve a criticar o sistema. E além do custo pessoal, tem o dano colateral, sabe? Para pegar uma pessoa, às vezes os administradores bloqueiam faixas de IP inteiras. É uma tática de punição coletiva. Isso acaba impedindo que centenas, talvez até milhares, de editores inocentes consigam contribuir. O resultado é um efeito dominó de desânimo. Resumindo, esse caso todo joga na nossa cara umas perguntas bem cabeludas, né? Tipo, quem é que fiscaliza os moderadores? As leis aqui do Brasil valem para essas plataformas que são do mundo todo? Onde é que a gente traça a linha entre proteger a comunidade e invadir a privacidade? E, o mais importante, como garantir que o medo não acabe espantando as pessoas que querem ajudar de verdade? E a gente termina com a pergunta que fica martelando. Quando as regras de uma comunidade global batem de frente com as leis de um país, quem deveria vencer essa queda de braço? Em um mundo digital que não tem fronteiras, achar a resposta para isso não é só um detalhe técnico ou jurídico. É o que vai definir se a internet do futuro será um lugar de colaboração livre ou de vigilância e poder sem nenhum controle